A Infância de Ivan, filme de 1962, foi o primeiro longa dirigido por Andrei Tarkovsky. Ele foi baseado em um conto chamado Ivan, do Vladimir Bogomolov, um escritor soviético. Na história, nós seguimos Ivan, um jovem de 12 anos de idade que perdeu sua família por conta da invasão nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E uma vez órfão, ele começa a trabalhar no fronte soviético para os russos como um espião. Ele se adentra entre os alemães para tentar descobrir coisas como estratégias de ataque, mas ao mesmo tempo ele quer se vingar por conta da sua família que foi morta. A estrutura narrativa do filme é muito bem construída, porque mesmo sendo não linear, porque a gente acompanha sonhos junto com o desenvolvimento da própria trama, é um filme com começo, meio e final muito bem explicados. Mas ainda assim, na época do seu lançamento, o Conselho Artístico Soviético e o próprio autor do livro disseram que a estrutura com sonhos cria confusão mental no público, porque no contexto da época, a estrutura do cinema soviético estava voltada apenas para um tipo de estética e construção narrativa. E Tarkovsky propôs uma grande ruptura nessa estrutura, iniciando o cinema poético de Tarkovsky com sua marca, o experimentalismo. No campo estético, podemos ver o experimentalismo em diversas cenas. Na primeira cena do filme, por exemplo, a gente acompanha o Ivan voando no meio das árvores. É uma sequência que em primeiro momento é estranha, até a gente entender que se trata de um sonho do personagem. Nessa sequência, a gente vê muito contato do Ivan com a natureza. Ela preza pela leveza, tanto pela música quanto pelo enquadramento. Ela evoca uma coisa muito bucólica, que vai contrastar com as sequências a seguir. No campo narrativo, o experimentalismo está presente na estrutura não linear do filme, que conta com 4 sonhos, todos muito peculiares e muito importantes. Porque eles foram criados pelo Tarkovsky, eles não estavam no roteiro, então eles falam muito sobre o trabalho do diretor, da lógica poética dele. Todos os sonhos servem pra gente ver a vida pregressa do Ivan. No primeiro, a gente conhece a mãe dele. E a frase que ele fala pra ela, "Mãe, eu vi um cuco", está presente no filme porque é a primeira frase que Tarkovsky lembra de ter falado na sua infância. Então ele traz coisas que ele viveu, que ele tem uma relação íntima para o filme, entrando na lógica poética dele. Porque ele diz que é muito importante o diretor acreditar naquilo que ele está dizendo para criar uma verdade para o filme e para o espectador. Tendo essa estrutura narrativa muito bem amarrada, com esses 4 sonhos que vão contar muito dessa vida pregressa do Ivan, temos muita subjetividade e poesia. Ele usa a poesia para trazer uma subjetividade e uma complexidade para o caráter e para o psicológico desse personagem, que é um personagem muito rico, que apesar de ser um menino de 12 anos, ele é adulto, ele não traz nenhum traço de infância, nem o olhar, nem o sorriso. E nos únicos momentos em que a gente vê ele como criança de fato são nos sonhos que ele tem. O Tarkovsky acreditava que a partir da liberdade poética que o autor tem para criar, nesse caso as sequências de sonho, é que a gente vai se aprofundar mais nesse personagem, ter empatia e conseguir compreender mais o universo interior dele. Sobre mise-en-scène, enquadramento e a maneira em que posicionam os atores dentro do enquadramento para que haja sentido para o espectador, Tarkovsky acreditava ser muito importante, mas que muitas vezes poderia acabar caindo em um lugar comum. Por isso, ele tenta o tempo inteiro trabalhar com enquadramentos um pouco diferentes do comum. A maneira em que o Ivan aparece deslocado em alguns enquadramentos, por exemplo, também diz muito sobre como o personagem vive naquele mundo. A cena do beijo da Marcia, que está pendurada na trincheira, também é muito interessante. O Tarkovsky acreditava muito que a mise-en-scène era algo proveniente da intuição do próprio autor, então ele se utiliza muito dessa lógica poética para criar essas cenas. A fotografia do filme é linda, é um preto e branco bastante contrastado que deixa evidente a diferença entre as sequências de sonho e as sequências de realidade. O Tarkovsky acreditava que a utilização do som no cinema deveria ser algo além de simplesmente uma ambientação ou um diálogo. Na sequência em que eles estão dentro do campo de concentração, por exemplo, existem diversas vozes e sons de coisas acontecendo, mas não são coisas que estão presentes naquele ambiente, são coisas externas. Então ele cria outras camadas de interpretação. Com A Infância de Ivan, temos não só o primeiro passo de um dos diretores que se tornaria um dos maiores realizadores da história do cinema, mas também teria um filme que influenciaria tantos outros diretores ao redor do mundo, como Bergman. Portanto, esse projeto foi fundamental para Tarkovsky, não só por abrir portas junto a Mosfilm e se tornar uma estrela do cinema soviético, já que o reconhecimento foi enorme, mas também para que ele mesmo pudesse consolidar suas ideias, assim como ele fala em Esculpir o Tempo.